A paz do Senhor. Evangelismo e discipulado têm o mesmo sentido? Jesus, antes de subir ao céu, ele deu uma ordem: façam discípulos. E isso se dá através do discipulado. Bem-vindo ao Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando esse primeiro trimestre de 2021 as lições bíblicas da editora CPAD com o tema O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares. Ele é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. A lição de hoje é a lição 12, que tem o tema A urgência do discipulado. O texto áureo nos diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. A verdade prática, ela nos diz assim: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao 20, Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, comente, ative as notificações, compartilhe pelo menos com mais um, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus. Ok? Então, vamos lá. A palavra discípulo, ela vem do latim discípulos, que significa aprendiz, aluno, seguidor. É o mesmo significado também para a palavra grega matetes. Tem o mesmo sentido, que aquele que aprende algo com alguém. No hebraico, talmid, que significa aluno, aquele que se assenta para aprender. Então vemos que no sentido bíblico, o discípulo é uma pessoa, um aprendiz, um aluno que está sempre disposto a aprender e a seguir os ensinos do seu mestre. E de preferência, o discipulado que nós estamos estudando hoje tem que ser feito de pessoas do mesmo sexo. Todas as vezes que alguém for discipular alguém, é o ideal e o mais prudente que seja pessoas do mesmo sexo. Vimos na aula passada, na lição 11, sobre evangelismo. Então, o evangelismo é para pessoas não crentes. Quando formos fazer um evangelismo, a palavra que é lançada, a semente que é lançada naquele campo, naquele coração, é uma. Mas quando a pessoa se converte, vem para Jesus, ele se torna um discípulo, tá? Então ele começa a receber um ensino, e aí é outro tipo de palavra. A palavra de Deus é uma só. Mas você não pode, no evangelismo, evangelizando uma pessoa não crente, falar de coisas que ela não vai compreender, porque ela ainda é uma pessoa carnal. Quando ela aceita Jesus, que ela nasce de novo, se torna templo do Espírito Santo, aí o ensino é outro, e nós vamos ver a partir de hoje sobre isso, que Jesus deu vários exemplos na Bíblia nesse sentido do ensino. Ele pregava, ele fazia sermões, ele também discipulava, ele era completo nesse sentido e nos deixou vários exemplos na Bíblia. Então, o discipulado faz parte da missão integral da igreja. A igreja que não discipula, ela é uma igreja que cresce doente, seus membros vão nascer atrofiados, vão crescer atrofiados, porque é muito importante crescer na graça e no conhecimento, tá ok? Então, ensinar a pessoa a ter um relacionamento. O que eu devo ensinar essa pessoa? A ter um relacionamento com Deus.
E o discipulado é pôr a fé em ação. Ela aceita Jesus. Se você evangelizou ela aceita Jesus. E aí você tem que ensiná-la a pôr a sua fé em ação. E o que eu devo falar? O discipulador, que é você, ao discípulo, porque todo mundo tem que gerar discípulo. É falar da graça de Deus, a obra redentora de Cristo. Você não pode pegar uma pessoa nova convertida e vir falando de Apocalipse, por exemplo. Primeiro você tem que vir devagarzinho, Mateus, Marcos, Lucas e João, por ali. Vai devagarzinho falando da graça, da obra salvadora de Cristo. Depois que entra mais para frente, que vai entrando a educação cristã, que aí ele aprende sobre dons, batismo no Espírito Santo, né? Então você vai ali explicando tudo, aí ele começa a fazer parte já de um outro grupo na igreja, no sentido que está crescendo espiritualmente. Mas de início o necessário é o básico, falar sobre a graça de Deus, o amor de Deus para essa pessoa. Então Jesus, nós vemos na Bíblia que Jesus escolheu 12, ele disse siga-me. Ele disse siga-me, e eles seguiram Jesus. Alguns já estavam ali com João Batista e começaram a seguir a Jesus. E quando ele diz siga-me, para quê? Para se tornar discípulos de Jesus. E como que isso se daria? Na prática, vendo e ouvindo, vendo e ouvindo. Eu sei que aqui na verdade prática está dizendo que chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre na igreja. E infelizmente, na minha opinião, e eu quero deixar claro que é a minha opinião, porque a Bíblia nos dá base para isso, que o melhor discipulado é pessoal, mestre e discípulo. Você tem que estar, o discipulador, ele tem que estar disponível a essa nova criatura que tem várias dúvidas, vários conflitos e que vai passar por várias opressões espirituais para que ela não se firme na casa do Senhor, e tem que ter alguém disponível a essa pessoa. Discipulado é muito mais do que 4 revistas de um ano da escola bíblica dominical, porque quando se fala desse discipulado, muitos entendem que é somente aquela classe de discipulado que tem as 4 revistinhas do trimestre do ano para ela estudar, para depois de repente fazer o batismo. Não, vai muito além do que isso. É muito mais profundo do que isso, porque Jesus nos ensinou assim, dessa maneira, que é para ter um relacionamento entre o discipulador, o seu mestre, e o discípulo, porque ele tem que ver também, não só ouvir, mas ele tem que ver a prática, como é ser um discípulo de Jesus. Então Jesus ele chama esses homens, todos diferentes um do outro, né, para fazer parte da vida dele. Então veja bem, Jesus chama esses homens simples para fazer parte da vida dele. E quando você vai tornar um discípulo, fazer um discípulo, é a mesma coisa, ele tem que ver também que se aquilo que, porque temos tantos maus testemunhos, talvez a necessidade de se entender o que é realmente o discipulado, para que tenhamos membros nesse corpo saudáveis, né, mentalmente saudáveis também, seria muito bom mudar essa mentalidade que achar que só se dá para se discipular dentro da igreja. Não, a carência é 24 horas do ser humano que está vindo para Jesus, né? Então, você veja bem, o discípulo e o discipulador é um convívio de relacionamento, porque Deus é um Deus de relacionamento, as pessoas parecem que esquecem isso. Só que não pode ser também algo forçado. Quando nós lemos no Evangelho de João, capítulo 6, no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 22, ele presta atenção, que ele começa a falar sobre o maná que caiu do céu, que ele é o pão da vida, e que esses discípulos que estavam seguindo a Jesus deveriam comer do seu pão, beber,
comer da sua carne, beber do seu sangue, e eles não compreendem, eles escandalizam-se com isso que Jesus estava dizendo. E o que ocorre? Eles começam a murmurar, depois você lê com calma o texto, eles começam a murmurar e retrocedem, vão embora. Ele vira para os outros 12, e ali no meio estava também Judas, que ele mesmo, na palavra de Deus, diz aqui que entre eles também havia aquele que era do diabo, que no caso era Judas, né? No versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 70, né? Ele vira para esses 12 e falam se eles também não querem ir embora. E é quando Pedro fala aquela famosa frase, né? Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? E por que que aqueles outros retrocederam e esses não retrocederam? Está no versículo 26, que Jesus sabia, conhecia os corações deles, e que está dizendo aqui, Jesus respondeu e disse-lhe, capítulo 6, versículo 26, na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Ou seja, são pessoas que muitas das vezes ouvem, né, muita propaganda, ouvem muita coisa, que vem para Jesus, que sua vida vai mudar, você vai ter carro novo, você vai ter uma casa, você vai ter isso, coisas materiais. Mas quando a coisa começa a estreitar, elas vão embora. Elas vão embora. Porque elas estão buscando coisas terrenas e não o reino dos céus, que foi isso que Jesus veio fazer, implantar aqui, mostrar a vida eterna. A vida eterna, foi isso que ele veio ensinar. Então ele estava vendo que essas pessoas estavam caminhando com ele, andando com ele, mas não pelos motivos corretos, e sim por coisas materiais. Então, se esse discípulo que você está discipulando, ele começa a não querer, não insista. Espere o tempo do Senhor, continue orando por essa pessoa, e isso é uma coisa importante para o discipulador, orar pelo seu discípulo. Lembrando sempre que não pode haver também uma dependência total do discípulo. Você vai ensinar esse discípulo a caminhar com as suas próprias pernas. Por quê? Porque ovelha gera ovelhas. Todos nós somos discípulos. Todos nós somos discípulos. E a quem nós imitamos? A Cristo. E você vai ensinar esse discípulo a imitar a Cristo, a seguir a Cristo, tá? Ovelha gera ovelha. Então, esses discípulos de Jesus, esses 12, eles andaram com Jesus, comeram, beberam, viram, mas agora eles tinham que gerar. Quando nós lemos a leitura bíblica em classe, ele está falando, ide, né? Ide, né? Vai fazer discípulos. Jesus disse no capítulo da leitura bíblica em classe aqui, versículo 19, ide, para onde? Todos os lugares. Quando falo em todas as nações, é todos os lugares. Em todos os lugares. Fazer o quê? Ensinar. Ensinar o quê? É o quê? Discipular. Ensinar aqui é discipular. É discipular uma pessoa. Fazer discípulo. Fazer um aluno. Tá? Fazer um aprendiz. Tá? E isso é para quem? Para Jesus. Não é para você. É para Jesus. Falar sobre o quê? Boas novas, anunciar as boas novas. É pegar essa pessoa que está perdida no mundo e recolocar no plano original de Deus. É formar uma nova criatura. Essa grande comissão que aqui nós lemos na leitura bíblica em classe, formada por homens e mulheres, deveriam ensinar como Jesus os ensinou. Na prática, irmãos, é na prática. Vivenciando, caminhando junto com elas. Então não é uma coisa só dentro da igreja, não é só dentro da igreja, é no caminhar, é na vivência mesmo, é sempre que puder. Olha, a gente pode se encontrar hoje, a gente pode fazer uma leitura, um estudo hoje sobre tal coisa, é isso, não é só na igreja, ok? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Ele não estava sendo soberbo, eu sou, não. Ele imitava Cristo, estava aconselhando que também imitassem a ele, porque ele imitava a Cristo, então ele era um bom exemplo. Às vezes tem pregadores que falam, não olhe para mim que eu nada tenho. Como não?
Ué, tem que ter alguma coisa errada então. Você não pode olhar, eu tenho que olhar para você e ver Jesus em você. Como que o mundo vê Cristo? Deus é espírito. Como é que o mundo vê Deus? Ele vê através da sua vida, no seu testemunho. E foi isso que Jesus ensinou. Um discípulo dedicado, ele seguia seu rabi, ou seja, seu mestre, por todos os lugares. Via, ouvia o que ele fazia. Era um relacionamento. E ele procurava ser cada dia mais parecido com ele. Então, a pessoa andando com a outra, ela se torna mais parecido com a outra. João capítulo 13, versículo 15, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus está dizendo isso aos discípulos, eu vos dei exemplo, assim como eu fiz, vocês também têm que fazer, porque eles viram e ouviram. É muito mais do que somente ler páginas, é viver o evangelho realmente na prática. No Antigo Testamento, o ensino era o quê? A Torá, certo? E isso começava em casa. Provérbios 22, versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Então, se é no caminho, a ideia aqui é algo diário, é na prática, é na caminhada. A ênfase aqui é caminhar junto. Ou seja, aqui é indo, caminhando. A nossa casa é o primeiro lugar que nós devemos fazer discípulos. Por quê? Porque agora você pode dar um testemunho para os seus membros da sua família. Então, é um testemunho pessoal. Então, é no caminho. Não é aquela coisa que muitas mães fazem de largar a criança lá na escola dominical de manhã cedo e voltar para dormir. Não, é junto. Tem que caminhar junto, tem que dar exemplo. Ok? Ainda em Deuteronômio, lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 12 e 13, aqui tinha um conselho dado a eles, de Moisés, né? Ajunta ao povo, homens e mulheres, e meninos, e os teus estrangeiros, que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor, vosso Deus. Tenham cuidado de fazer todas as palavras dessa lei, e que seus filhos que não souberem ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra que ides passando o Jordão para possuí-la. Porque muitos, aqueles que estavam ali agora, quando Deus fala com Moisés e Moisés nomeia Josué para ser o seu sucessor, aquela geração é uma geração que nasceu no deserto. Então tinha que ter uma orientação para que eles caminhassem, entrando ali na terra prometida, e que houvesse um ensinamento correto, conhecendo a sua lei, temendo ao Senhor, para que não se perdessem. Então, desde o Antigo Testamento, a orientação do ensino, sempre você vai ver falando isso. Então, você tem que pregar enquanto vive. É pregar, fazer discípulo, é pregar enquanto você vive, ok? O que é a ideia do discípulo é que aquele que recebe o ensino de alguém ou segue doutrinas da ideia de outra pessoa. Você já deve ter ouvido aquele ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E isso não pode ocorrer com o discipulador. Não pode ocorrer isso com um discipulador. A respeito sobre isso, lá em Mateus capítulo 23, Jesus disse assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés está assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Porque eles falavam, mas não viviam. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Olha, vocês façam o que eles estão falando, mas não façam o que eles fazem. Daí se vem o ditado popular, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
Infelizmente. Então, o que Jesus vem falando, que tem que prestar atenção em Filipenses, capítulo 3, versículo 17, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado do segundo exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Ou seja, você tem que prestar atenção no padrão de comportamento, tá? Então, o discípulo tem que ver no discipulador um padrão de comportamento que condiz com um cristão, porque ele vai imitar você. Ele vai imitar você. E isso não pode ocorrer entre o discipulador, um mau testemunho para essa nova criatura que está nascendo em Cristo Jesus. O tópico 2 da nossa lição fala do tripé do discipulado. E realmente, a palavra, comunhão e serviço. O que é o tripé? Eu hoje estou usando aqui para falar com vocês com o meu celular e estar em um tripé. Antes, no início, eu não tinha esse tripé, eu usava uma gambiarra e era muito complicado para acertar. Muitos vídeos meus estavam tortos. Com o tripé ele ficou reto e eu consigo ter um nível de altura para cima e para baixo, ele está firme. O tripé é o sentido de a palavra comunhão e serviço, é isso, é a firmeza que o crente tem, o discípulo tem, através dessas três palavrinhas que ele colocou aqui. Palavra de Deus, a comunhão e o serviço. Ele tem que aprender essas três coisas, que é o que vai dar firmeza a ele na caminhada. Um discípulo verdadeiro, ele ama a palavra de Deus. O discípulo verdadeiro, aquele que segue a Cristo, ele ama a palavra de Deus. O discipulado é um processo, irmãos, não é da noite para o dia, de formação, de arrependimento, ou seja, da metanoia, mudança de mente da pessoa através do que? Da palavra de Deus. Temos o costume de dizer que o novo convertido, ele é como um bebê, né, recém-nascido, que está no início tomando um leitinho, né, depois a gente vai engrossando, né, vai dando mingauzinho, depois comida sólida, né, alguns falam assim, não, depois a gente coloca mocotó, agora não pode botar mocotó, e realmente não pode. Palavras que pesadas e muitos, eu sou uma pessoa mesmo que fui formada com usos e costume. Usos e costume, o que me ensinavam era uso e costume, mas graças ao bom Deus, sempre o Espírito Santo falava comigo e eu via que o caminho não era esse, era um jugo muito pesado de doutrinas do homem, de tradições humanas. Graças a Deus, o Senhor sempre falou muito comigo através da palavra, do ensino da palavra de Deus. E a gente sempre tem aquela questão, quando que um discípulo pode gerar um outro discípulo, porque ovelha gera ovelha, né? Qual o tempo? Isso é muito relativo, eu sei que vai ter pessoas que vão falar, não, é um ano, não tem como, porque tem pessoas que têm 20 anos na igreja e parece que são novas convertidas. Isso é muito relativo. Falar de Jesus, ensinar o básico, todos devem falar de Jesus, e fazer discípulos. Eu me lembro que quando eu ainda estava sendo discipulada, ou seja, como queiram, nova convertida, eu já estava discipulando e nem sabia que estava discipulando, nem tinha noção que eu estava discipulando, mas o que eu estava aprendendo, eu passava por uma pessoa, e essa pessoa, eu cheguei a caminhar com ela até ela se batizar, descer as águas. Depois que ela desceu as águas, ela começou a caminhar sozinha. Foi algo muito natural, irmãos, muito natural. E eu nem tinha noção que eu estava discipulando essa pessoa, porque ela começou a ver na prática, convivendo comigo, e eu falava o que eu aprendia. Levei para a igreja, ela aceitou a Jesus, começamos a caminhar juntos ali, a gente lia a Bíblia, eu tinha dúvida, ela tinha dúvida, a gente conversava, a gente ia a uma pessoa mais madura na fé e a gente ia até chegar ao batismo dela nas águas, e ela ficou firme, graças a Deus. Foi até esse momento que eu caminhei com ela. Então a gente tem que ensinar o discípulo a caminhar com as suas pernas, a ele ter um relacionamento com Deus. Você está perguntando, e aí, você orou hoje? Você falou com Deus? Que Deus falou com você? Você tem que estar ali, sempre falando, orientando ela para que a busca a Deus, falar com Deus, oração,
santidade, buscando sempre, incentivando e procurando saber e responder algumas perguntas que ela sempre vai te fazer. Perguntas que eu sei que vai ser de dúvidas normais de um novo convertido, ok? Jesus tinha dois tipos, irmãos, de pregação, de ensino, tá? Ele tinha esse diferencial e você pode notar isso em várias passagens bíblicas. Quando ele estava com a multidão, ele tinha um tipo de ensino, tá? Que era o famoso evangelismo, tá? Ele estava evangelizando, então ali a pregação dele era diferente. Aí quando essas pessoas da multidão, que ali, né, passava peneira ali ali no evangelismo, que ele pregava falando sobre mensagem de salvação. Quando eles se aproximavam, tá? Porque as pessoas têm ideia que só tinha esses 12 discípulos, tinha mais pessoas seguindo a Jesus, como mulheres também. Quando essas pessoas se aproximavam, que começavam a seguir a ele, aí o ensino era diferente. Por quê? Porque era um grupo mais próximo a Jesus. E nós podemos notar isso naquela passagem em Lucas 10:39, de Marta e Maria. Ele vai até a casa de Marta e Maria e ali você vê ali ele ensinando, as pessoas sentam. Era algo mais pessoal. E quando você vai ver esses ensinos dessas pessoas mais próximas, você pode prestar atenção. Vou tentar colocar alguns versículos aqui. Que ele vem falando, vai e dê frutos. Que fruto é esse? Só pode dar fruto quem tem o Espírito Santo. Que frutos são esses? O fruto do Espírito. Mudança interior, não é ganhar almas. Aqui ele não está falando de ganhar almas. É mudança interior. Mudança de vida, mudança de comportamento, de caráter. É isso que ele está falando. Para quem? Para os seus discípulos. Ele não vai dizer isso para a multidão que ainda não o aceitaram. Então ali ele tinha esse diferencial no falar com essas pessoas, com aqueles que não aceitaram a salvação e aqueles que aceitaram a salvação. A mesma coisa somos nós. Quando estamos evangelizando é um assunto, quando estamos discipulando é outro assunto. É o mingau engrossando. Agora começou a engrossar o mingau, como se diz aí os mais velhos. Caráter, então ele vem começando a falar de caráter, de valores cristãos, são aprendidos. Os primeiros discípulos em Atos 2:42, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, eles continuavam no ensino tanto nas escrituras quanto nos testemunhos dos apóstolos e nos propósitos, né, a mesma esperança de servir ao Senhor. O discipulado ajuda a inserir a pessoa no corpo de Cristo, porque ela tem que entender o porquê que elas têm que estar em comunhão na igreja, porquê que ela tem que estar ali, porquê que tem a necessidade dos membros, porque não basta só querer a cabeça, você também tem que querer os membros, porque se você quer a cabeça e não quer os membros, você não pode fazer parte desse corpo, ok? Porque muitas vezes as pessoas querem as bênçãos, mas não querem estar ali inserida, só querem receber. Sendo que a comunhão é importante, que significa koinonia, significa compartilhar, ter em comum, ter companheirismo. É importante o companheirismo. E Jesus ele ensinou isso quando ele fala, siga-me, vinde após mim. É o quê? Caminhar junto. Dividir tudo, ter um companheirismo, ter um relacionamento. Então é necessário sim estar em comunhão com os outros irmãos também. E não somente com os membros, mas também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É um cuidado mútuo que deve ter a Igreja do Senhor. Para ser um discípulo, o cristão deve aprender a servir, e não pode haver competição, ostentação e individualismo, que muitas vezes ocorre em nosso meio. Então, para ser um discípulo do Senhor, um servo do Senhor, um cristão verdadeiro, ele tem que aprender a servir.
E Jesus nos deixou esse exemplo lá em João capítulo 13, do versículo 1 ao 17, quando ele lava os pés dos discípulos, quando ele enxuga os pés dos discípulos, um sinal de humildade, porque ele mesmo sendo Deus, ele serviu, ele se fez de servo, e que era um trabalho de escravos, lavar os pés todo empoeirado, e era um hábito, era um costume, e eram os escravos que faziam isso, os serviçais da casa que lavavam os pés dos que estavam chegando naquele local, e ele serviu ali, fez isso. Isso faz parte também do discipulado, ajudando, orando, ensinando na palavra. Você que está discipulando alguém, você deve estar ajudando essa pessoa, orando por essa pessoa, ok? O tópico 3 vem falando do discipulado e o crescimento sadio da igreja. E agora, essas novas pessoas, esses novos membros, essas novas criaturas, elas são discipuladas, ensinadas e crescem na graça e no conhecimento. Tem que haver o equilíbrio. O discipulador precisa ensinar o discípulo a caminhar com suas próprias pernas, e isso quer dizer a depender totalmente de Cristo. Ele não pode ser, você não pode formar um discípulo que fique na sua dependência 6 horas, né? Você ora por mim, 6 horas por mim. Não, ela tem que aprender a ter a comunhão com Deus, ela tem que aprender a orar, a buscar o Senhor, a ter intimidade com o Senhor, tá? E isso nos fala que o discipulador deve ensinar o discípulo as rosas e os espinhos, tá? Não vai falar para a pessoa que tudo vai ser tudo, não. Tem que mostrar a realidade. Ele tem que aprender a lidar com a tentação, ele tem que aprender a lidar com os conflitos que virão, a lutar contra o pecado, tá? Sabemos que o sofrimento traz crescimento, traz maturidade na vida cristã, e Cristo em nós. Então aí tem que ser ensinado ao discípulo, ao novo convertido, a não só caminhar, mas a entender que a vida em Cristo é uma vida de entrega, tá? Uma vida de renúncia, pois os mesmos farão mais discípulos. Ovelha gera ovelha. Sendo assim, temos que ensinar a ter um bom crescimento espiritual, porque no crescimento espiritual terá um crescimento numérico. Às vezes nós costumamos dizer, ou ouvimos, né? Deus não está preocupado com quantidade, mas com qualidade. Não. Onde há qualidade, há quantidade. Onde há uma qualidade de ensino, de crentes estruturados na palavra, crentes sadio, como está aqui nesse tópico, há também quantidade. Há uma quantidade, um crescimento numérico, porque ovelha gera ovelha. Se todos estão bem alimentados, se essas ovelhas estão bem alimentadas, elas vão também alimentar outras pessoas. Temos como exemplo a igreja de Antioquia, né? A igreja de Antioquia era um bom exemplo sobre isso, que ela era a Antioquia da Síria, que começou pequena, formada por gentios, gregos, e foi uma importante base missionária, uma igreja que começou pequenininha e que foi crescendo, né? E após a morte do diácono Estevão, essa igreja, as pessoas se dispersaram, fugiram, porque começou a ter a perseguição. Então eles começaram, os cristãos foram fugindo, se espalharam, e alguns cristãos dispersos fugiram para Fenícia, Chifre e Antioquia, anunciando enquanto eles estavam indo, caminhando, eles foram espalhando o evangelho, e até chegar ali em Antioquia. E a Bíblia não cita quem foi que ali chegou e que pregou o evangelho ali. A Bíblia não fala, foi fulano que implantou uma igreja ali. Não, a Bíblia não nos diz isso. Mas diz que ali eles anunciaram o Senhor Jesus aos gregos, e diz que a fama dessa igreja cresceu, se espalhou, que chegou em Jerusalém, que é a igreja mãe. Quando essa fama dessa igreja chegou lá, aí eles enviaram Barnabé para ali começar a parte didática ali, e ele ficou maravilhado quando ele chegou ali, que viu tudo que ele viu, e aí ele pensa, sozinho não dá,
vou ali viajar até Tarso e trazer Paulo para me ajudar. Então ele vai até Tarso, traz Paulo e Paulo vem junto com ele e ajuda ali ensinando aquele povo. Ele pode prestar atenção, ensinavam muito ao povo, que aqueles novos crentes que estavam ali precisavam de ensinadores ali. E ali eles levantam doutores, é levantado profetas, e a igreja de Antioquia se tornou uma base para a evangelização. Uma igreja comprometida com as questões sociais, enviando recursos, que eram socorros, né, para crentes em Jerusalém que passavam dificuldades. Ela ajudou Paulo e Barnabé no trabalho missionário, uma igreja com bases sólidas em Cristo, formando e enviando discípulos. Então você vê a importância do discipulado, do ensino, discípulo gerando discípulo. Porque uma igreja, não estou falando de igreja, mas são pessoas. Igrejas são formadas, não é o templo, são formados de pessoas. As pessoas bem ensinadas, bem doutrinadas, bem discipuladas, elas fazem aquilo que deve ser feito como cristã, né, em tudo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. E isso que é interessante, você não tem que se engrandecer em cima do discípulo, porque hoje eu tenho pessoas que foram minhas alunas e que hoje são doutoras, são pessoas formadas. Nossa, eu fico assim, meu Deus, e olham para mim e me chamam de teacher, de professora. Eu falo, meu Deus, pessoa assim, no secularmente ela é muito maior do que eu, mas o reconhecimento existe, o companheirismo, o amor existe, e isso não faz um maior e um melhor do que o outro. Nós sentimos isso, mas no reino de Deus somos todos iguais. Quer dizer, um planta, outro rega. Você vai ver o seu discípulo mais na frente, caminhando, indo além, indo no seu chamado. Você tem que aprender a aceitar o seu chamado. Se o seu chamado é para ser professora, ensinar a palavra de Deus, você tem que ficar feliz quando vê o seu discípulo muito mais além. É isso, muito mais além. Nem todos foram chamados para ser missionários, nem todos foram chamados para ser pastores. Cada um faz parte de um membro de um corpo e você tem que fazer o que lhe convém. O que lhe convém, o seu chamado, cumpra o seu chamado. Porque se você fizer o que é para você fazer, você vai ver muito mais além e você vai ficar feliz com isso. Você não vai se engrandecer. E é errado, porque, como diz aqui a palavra, um planta, outro rega, mas quem dá aquele crescimento é o Senhor. E ninguém é melhor que ninguém. Cada um fez a sua parte nesse corpo bem ajustado de Cristo. Todos devem, irmãos, todos devemos contribuir no reino de Deus, de alguma forma, para que o evangelho seja ensinado a todos. Então, o discipulado vai além da escola bíblica dominical. É algo mais pessoal, é algo mais próximo. Eu sei que em vários lugares do nosso país hoje, com a pandemia, há um distanciamento, mas as redes sociais estão aí. Você pode fazer uma chamada de vídeo, porque é muito legal quando a pessoa vê a outra, ver como ela está, conversar com ela, estimular essa pessoa, sempre falando de Deus para essa pessoa. Você pode fazer isso. Compartilhar o que? As suas experiências também, falar de Cristo é necessário, andar junto. Se hoje nós não estamos caminhando junto, as redes sociais também servem para você estar ali mais próximo. Graças a Deus ajuda muito, mas quando estiver próximo, ande com ela, veja a sua necessidade, visite essa pessoa, ouça essa pessoa principalmente, porque o discipulado é muito mais do que algo de estar somente ali sentado no banco da igreja. É você ver na prática a sua vida como discípulo também, de testemunhar. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus.
Uma boa semana a vocês, uma semana abençoada. Lembre-se, ovelha gera ovelha. Ensine, fale de Jesus. Seja bem dedicado na palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Se assim o Senhor quiser e se Ele não voltar, estaremos de volta aqui no próximo Resumo EBD.